aí, assim, quando a gente pensa, não, a lei, a 8666, deixa implícito a ideia de que, não, em tese pode ter uma suspensão pelo tempo que for. Mas ninguém imaginava uma situação de calamidade se estendendo por tanto tempo, né? Não. E a gente ainda tem um outro elemento de indeterminação que está vindo aí dessas sucessivas leis, que é pensar até que ponto pode se aplicar o regime extraordinário, porque algumas falam que é enquanto durar o estado de calamidade, outras compreendem também a absorção dos efeitos sociais e financeiros. Né? Uhum. Mas vamos entrar já na questão do equilíbrio econômico-financeiro, que acho que é uma questão bem sensível. Né? Mencionou você Sem aí dúvida. mencionou você aí a qualificação, a referência que o Egon estaria dizendo que não se cuida de força maior, é força A maior das maioríssima, maiores. né? Maior das maiores. Né? Sim. Como é que você vê a qualificação deste fenômeno? Né? Quer dizer, na Ah. nossa velha parametrização doutrinária de quando entra a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro, quer dizer, como é que ficam essas velhas categorias nesse quadro de agora? Assim, o Egon fala isso e eu achei muito interessante, né? Porque quando a gente estuda, a gente vê a força maior é o quê? A força maior é um risco. É um risco do contrato, né? É uma causa do desequilíbrio econômico-financeiro, é uma causa que justifica o pedido de revisão. Mas o que é, né, a força maior? E aí, né, sem entrar em distinções inúteis, doutrinárias de força maior, caso fortuito, enfim, considerando aí um evento imprevisível, superveniente, imprevisível, extraordinário, ou de consequências, né, incalculáveis. A gente tem alguns exemplos, ou a gente fala, um terremoto, coisas assim, mas será que alguém realmente já tinha pensado numa pandemia dessa dimensão, né, numa crise socioeconômica jamais experimentada? E eu acho que a mais importante, como eu falei, é uma crise dinâmica, né, impregnada de incertezas que a gente não tem a menor ideia quando vai acabar. Então, assim, o que gera uma ansiedade para todas as pessoas em todos os aspectos, inclusive aí para o administrador público. Então, primeiramente, a gente tem que entender que a força maior, em regra, é sim uma razão que justifica um pedido de reequilíbrio, né, da equação econômica financeira do contrato e não necessariamente pelo particular. Né? Isso é um grande equívoco, né, numa premissa, quando se estuda o princípio do equilíbrio econômico financeiro, entender que se trata de um direito subjetivo do contratado. Não é. É um princípio com assento constitucional, previsto lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que consubstancia, na verdade, um valor autônomo do contrato, que é instrumental à execução do contrato e que tem, portanto, uma importância público-privada. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, se a força maior é um risco, e eu acho que podemos entender dessa forma, o que a gente precisa avaliar em primeiro lugar é para que parte esse risco foi alocado e se é que foi. Porque muitas vezes o contrato e contratos, né, mais complexos, especialmente os concessionários mais recentes, PPP, contém uma matriz de risco. E muitas vezes a força maior foi efetivamente alocada para uma das partes. Às vezes não. Às vezes é um contrato muito simples ou um contrato muito antigo. E aí essa alocação de risco, que sempre existe de uma forma ou de outra, está prevista no ordenamento posto. Então, essa primeira avaliação é fundamental. Mas, ainda assim, eu acho que a grande questão é se houver essa alocação de risco para uma das partes, né? Por exemplo, para o contratado. Será que isso significa necessariamente que esse contratado, né, que o particular vá arcar com todos os efeitos negativos econômicos da pandemia? É importante a gente perceber, e aqui eu estou até falando devagar, de uma forma tentando um pouco mais didática, porque o assunto é complexo. Então, a gente precisa entender que a matriz de risco, né, seja ela contratual ou não, e aí eu estou remetendo ao ordenamento jurídico, é muito importante, ela precisa ser observada, então essa é a regra, porque a ideia da matriz de risco, especialmente quando ela é prevista no próprio contrato, é reduzir os custos de transação, reduzir futuros conflitos, porque as partes podem, de antemão, com uma certa previsibilidade, precificar esses riscos,
inclusive aqueles que são qualificados como força maior. Então, todos os riscos são precificados, né? Não só daquele ponto de vista objetivo, que é o que a gente chama de valor esperado do risco, mas também no ponto de vista subjetivo. A gente esquece. Por trás de uma empresa, por exemplo, contratada, existe um particular, existem sócios, existem diretores, que são pessoas. E essas pessoas podem ser avessas ao risco, podem ser neutras em relação ao risco, podem ser típicos tomadores de risco, e isso também tem um preço, né? Então, no momento que você estabelece e aloca aqueles riscos, evidentemente, as partes, inclusive a administração pública, vai precificar esse risco, precificar essa alocação na matriz de risco. Mas, por mais que seja importante que se observe e se respeite a matriz de risco, será que no momento atual a própria matriz de risco não pode ser repensada? Porque, às vezes, o particular assumiu esse risco, precificou esse risco, mas será que só porque ele assumiu um risco de força maior, a gente pode incluir tudo nessa força maior? Então, o que a gente vive hoje seria igual se a gente vivesse o terremoto que de repente durou um dia, né? Uma crise autoexauriente? Não é igual, né? Então, a ideia é que a equação econômica financeira do contrato, especialmente em contratos complexos, né? Contratos incompletos, hoje em dia ela é dinâmica. Isso já vinha sendo dito pela doutrina, né? Esses contratos mais complexos, na verdade, eles têm uma necessidade muito grande de dialogar com a realidade, de aprendizado, porque eles são contratos de longo prazo e é impossível de antemão prever tudo aquilo que vai acontecer. E essa pandemia, acho que é um típico exemplo. Por isso que ela é uma oportunidade para que essa teoria, né, dos contratos relacionais, da importância da equação econômico-financeira do contrato ser dinâmica e não estática, é uma oportunidade para que a doutrina, e aí mais do que isso, né, a prática da administração pública perceba, né, e dê essa guinada, né, vire a chave e compreenda que não necessariamente aquela mesma equação que foi feita, né, anteriormente, ela vai ser necessariamente a mesma, ela é dinâmica. Então, instrumentos de flexibilidade já eram defendidos nesses tipos de contrato, mas eu acho que até em contratos simples, agora eles precisam ser privilegiados. Então, acho que esse aí realmente é o assunto mais interessante. Então, só respondendo a minha própria pergunta, né? A matriz de risco, nesse momento, acredito, ela pode ser alterada. Tá? Então, a ideia, né, a regra é de que a matriz de risco não deva ser alterada, né? Isso gera uma insegurança jurídica, então a ideia é que a matriz de risco seja, sim, sempre respeitada. Mas o momento atual, eu acho que, como o Egon disse, é de força maior das forças maiores. Então, se a parte que assumiu aquele risco não está sendo capaz de administrar o risco, de arcar com as consequências, é hora das partes atuarem com dever de colaboração, com dever de solidariedade, até, eu diria, com uma certa empatia contratual, né? Juntos aí visando sempre a preservação do contrato. Assim, eu acho que o grande elemento de complexidade nesse tema de equação econômica financeira, dois elementos de complexidade, pelo menos. Primeiro é o seguinte, você usou a expressão, não, as partes precificaram o risco. Esse risco era imprecificável, se essa palavra existe. Inimaginável, inimaginável. Né? Porque ele ninguém, né, o mais louco dos analistas financeiros poderia imaginar uma situação, e ele era inimaginável, não só pela ocorrência em si, mas pelo período em que os seus efeitos seguirão se produzindo. Né? Então, ele combina uma contingência na ocorrência e uma indeterminação no período. Então, acho que esse pressuposto, não, a repartição contemplava uma precificação que aconteceu, esse pressuposto fica um pouco abalado. Agora, um outro elemento nisso é o seguinte, é que vento que venta lá, venta cá. Né? Então, assim, se para o particular, peraí, a matriz de risco não é bem isso, não sei o quê, para a administração também. Sem dúvida. Porque fica também, a gente vê, os contratados em geral, os concessionários, achando que é um direito subjetivo. Né? Isso assim aconteceu.
né? E aí, usando a expressão a que você se referiu, eu já falei isso na live sobre responsabilidade civil. Eu acho que tem que ter uma lógica aí de solidariedade social. Aqui, amigo, tá ruim para todo mundo, Em né? todos os contratos, né? Desde os Porque privados mais simples de locação até os mais sim, complexos de porque infraestrutura. a ocorrência atingiu igualmente as duas partes contratantes, né? Sem dúvida. Existem ônus, né? Igualmente para ambos, né? Então acho que esse é um elemento, esse é um elemento importante. Que aí a gente se questiona até, quer dizer, você mencionava, né? Não, talvez a questão da equação econômico-financeira deva ser dinâmica. Nós faremos essa discussão, que é uma discussão doutrinária interessante, mas é bacana a gente pensar se realmente nós podemos pensar em recuperação daquela equação que se Uhum. forjara num cenário econômico, de consumo, totalmente distinto do Sim. cenário em que se pretenderá a continuidade da execução do contrato simples ou complexo. Não sei como é que você vê isso, o que você pensa Sim. sobre isso. Não, sem dúvida, assim, a equação econômico-financeira, ela é realizada, né? Ela é feita com base em determinado cenário. Então, ela tem como lastro a base objetiva do momento da celebração do contrato, né? Aquele entorno factual não é mais o mesmo. E isso é sempre assim, né? O que é importante manter é o equilíbrio econômico-financeiro, não exatamente os mesmos encargos, né? O mesmo pagamento, necessariamente a mesma demanda, mas é o justo equilíbrio. Como eu disse, é um princípio, é um valor autônomo que visa a execução contratual. E nesse momento, eu acho que esse também tem que ser o objetivo. O objetivo é a preservação do contrato. É claro, a gente não vai também, a qualquer custo, preservar um contrato se realmente ele se tornou, se a sua execução se tornou absolutamente impossível. Mas é claro que, ainda que em contratos simples, né, aquela equação existente no momento da celebração e no início da execução, momento anterior à pandemia, na maioria das vezes ele não mais vai poder ser mantido. Então as partes precisam sentar, dialogar, como eu falei, agir com solidariedade, com cooperação e chegar a uma nova equação visando a preservação do contrato. Isso muitas vezes se fará apenas com a garantia daquele mínimo do objeto contratual. Então, né, a administração pública ela pode fazer recortes, ela pode usar de uma série de mecanismos de gestão contratual, então a gente aqui já mencionou alguns, né? Alterações no objeto contratual, na quantidade, na qualidade, a prorrogação pode mexer, por exemplo, até em estrutura tarifária, né? Existe aí uma série de possibilidades, né? Uma série de ferramentas para o administrador público, e a ideia é que o direito administrativo ele venha como solução. Ele não está aqui nesse momento para atuar contra o que existe de mais importante, né, que é aí a preservação de vidas, é manter minimamente a economia funcionando. Então, se o direito administrativo ele não serve para isso, ele não serve para nada. Então, cabe ao gestor público encontrar dentro, né, dessa chamada que hoje a gente fala muito, né, caixa de ferramentas do direito administrativo, o melhor instrumental para poder montar essa nova equação econômico-financeira e manter aquele contrato por mais tempo possível, né, dentro, evidentemente, do seu prazo em execução. Você acha que assim, o pedido de revisão contratual associado a este evento, né? A gente pode pensar numa limitação temporal para sua articulação, ou a gente, enfim, fica pensando, por exemplo, o decreto legislativo que definiu o estado de calamidade adotou um marco temporal, 31 de dezembro. Né? Então, em tese, depois de 31 de dezembro, em tese, né? Tudo hoje em dia é muito em tese. Né? Depois de 31 de dezembro, voltamos para o novo normal. Né? Eu aprendi essa expressão hoje, o novo normal. E aí nós podemos pensar num prazo dentro do qual os pedidos de revisão devam acontecer ou não. Isto pode acontecer a qualquer momento. É difícil, né, Vinícius? Sendo bem sincera e acho que pragmática, eu acho que
nesse momento, ninguém vai poder dizer que está desatento e não percebeu aí os efeitos econômicos da crise, né? Os efeitos negativos, os impactos nas relações contratuais. Então, eu acho bem difícil que a gente, né, conhece bem a realidade da administração pública, que os contratados, desde logo, já não comecem a pleitear a revisão dos contratos, né, pedidos de reequilíbrio, inclusive e principalmente acredito em sede administrativa. É claro que se o contratado faz esse pedido de forma administrativamente, aí a gente não consegue nem mais muito imaginar a ocorrência de um prazo prescricional, porque o prazo da prescrição vai parar de correr. Agora, se o contratado, por qualquer motivo, ficar realmente inerte e não fizer o pedido de reequilíbrio do contrato, né, deixando aí para uma futura ação de reparação civil fundamentada no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, aí a gente acaba entrando na regra que já foi estabelecida aí pelo STJ do prazo prescricional de 5 anos, né? Do prazo comum, né, da administração pública, infelizmente, né, porque nós, como procuradores, sempre defendemos o prazo de 3 anos do Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, agora não lembro mais o inciso, acho que seria o mais correto, mas, enfim, de qualquer maneira, isso parece que está bem já assentado. Mas o que é preciso entender, e aí eu reforço, é que, nesse momento, acho que o pior dos mundos, é claro que vai ter, né? É claro que a gente vai ter aí um contencioso forte no futuro, mas o pior dos mundos é deixar isso para o judiciário decidir daqui a 2, 3, 4, 5 anos, como você falou, né? Acho que assim, não vai mais se ter os dados necessários para isso, eu acho que dificulta muito, e é claro, com todos os ônus e custos da judicialização desse tipo de conflito. Então, o momento atual é de se valer de instrumentos de gestão contratual consensuais, dialógicas, como mediação, negociação, conciliação, até mesmo a arbitragem, que já é uma solução um pouco mais eficiente, e fugir da futura judicialização. E isso não só já tem, todos esses instrumentos já estão previstos em lei, como né, então o administrador público já tem essas ferramentas à sua disposição, como também pode vir a prever, por exemplo, a arbitragem num termo aditivo. Então, assim, até mesmo os dispute boards, né, que estão muito aí em voga, né, que são aqueles comitês que acabam gerindo um pouco o conflito e fazendo recomendações, muitas vezes decisões com caráter vinculante, e que acabam dando uma solução muito mais célere, consensual e eficiente do que a judicialização. Mas em relação ao prazo, pelo menos é assim que me parece. Não sei se você tem alguma outra colocação que seria, inclusive, boa para depois a gente ter nas nossas defesas. Você sabe que inventar é comigo mesmo, né? Você... assim, eu fico pensando que administrativos enfim, o pressuposto da recuperação do equilíbrio é a evidenciação de que o contrato não terá mais como seguir sendo executado, porque aquilo que é o seu componente essencial, que a equação econômico-financeira foi abalroado. Né? Uhum. E aí eu fico pensando se numa situação tão extrema como essa, se o sujeito segue executando o contrato por algum tempo, se isso não seria demonstração fática de que o pressuposto, na verdade, não aconteceu. Mas isso é só uma cogitação intelectual ainda muito desamarrada.